Irmãos, vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Levítico. No capítulo 2. E vamos ler os versos 11, 12 e 13. Se perto de você tiver algum irmão sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Livro de Levítico, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, o tema da mensagem desta manhã é sem fermento, com sal. E o texto é bem claro e diz o seguinte: nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias, oferecê-los-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Aqui é a regra da oferta de cereais. E essa regra é muito simples, na verdade, apenas 2 itens. Não podia ter fermento e precisava ter sal. Era desse modo que os alimentos, as frutas, os cereais, eram oferecidos sobre o altar em sacrifício a Deus. E por que estamos estudando esta passagem bíblica na manhã de hoje? Porque na manhã de hoje refletimos sobre o sacrifício de Cristo. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice e vamos recordar o alto preço que foi pago para a nossa salvação. A cruz foi o altar. Meus irmãos, se Cristo se sacrificou por nós, nós também precisamos nos sacrificar a Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, escreve Paulo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há uma música que a gente costuma cantar aqui na igreja e diz: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Isso é verdade? Isso que você acabou de cantar é a vera, é para valer? Você quer mesmo apresentar a sua vida como uma oferta de amor e sacrifício e se colocar sobre o altar do Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, tem 2 regras. Você não vai poder ter fermento e você vai precisar ter sal. O crente não pode ter fermento. Por que o fermento não era aceito sobre o altar do Senhor? Porque a tendência do fermento é fazer as coisas parecerem ser maiores e melhores do que realmente são. Você coloca o fermento no pão, o pão cresce. Dá até a impressão de ser um pão maior, de ter mais massa, mais conteúdo. Mas não, ele apenas inchou, ele continua tendo o mesmo peso. E é por isso que na Bíblia Sagrada o fermento é símbolo de 3 coisas muito ruins. Primeiro, é símbolo de hipocrisia, de parecer ser aquilo que na verdade não se é.
Jesus disse aos apóstolos: acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus. E qual era o fermento dos escribas e fariseus? Eles falavam, mas não faziam. É o pecado da aparência, da semelhança, da falta de verdade e de sinceridade. A palavra sincera vem do latim sine cera, sem cera. É que antigamente as pessoas vendiam nos mercados da Grécia e de Roma as suas esculturas, feitas em madeira ou em mármore. E às vezes o escultor, no processo de fazer a peça, errava na talha e fazia um buraquinho que não deveria estar ali. Ele pegava cera, cobria o defeito e parecia então que a obra estava perfeita. Mas os bons escultores, aqueles que tinham orgulho da sua profissão, não recorriam a este artifício. Eles colocavam para vender a obra de arte como ela realmente era. E colocavam aos pés uma tabuleta dizendo sine cera. Essa obra de arte que você está vendo aqui não tem cera, é sine cera. Ela é o que você está vendo. E é daí que vem a palavra da nossa língua, a palavra sincero ou sincera. Se a nossa vida vai estar como um sacrifício sobre o altar de Deus, nós precisamos viver aquilo que falamos e mostrar aquilo que realmente somos. O fermento na Bíblia também é símbolo de pecado. Há uma passagem onde o apóstolo Paulo fala extensivamente sobre isso, é a passagem de 1 Coríntios 5, do verso 6 ao verso 8, talvez você queira abrir agora a sua Bíblia nesta passagem e me acompanhar para a consideração do texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Ali está escrito: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não como o fermento velho, nem como o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O crente não pode ter fermento. O crente precisa levar uma vida santa. O crente precisa expurgar o pecado da sua vida. E o crente precisa lembrar, como escreveu Paulo, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a quantidade nem sempre é decisiva para que algo faça bem ou mal na nossa vida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado destrói a vida de um ser humano. Algumas pessoas parecem viver em paz com o pecado. E se apegam à explicação de que é só um pouco. E que sendo só um pouco, não haverá de fazer mal. Aí eu guardo mágoa de alguém no meu coração, mas é só um pouco. Às vezes eu vejo o que não devia ver na internet, mas é só um pouco. Tem aquele momento em que eu ingiro bebida alcoólica, mas olha, pastor, é só um pouco. Eu estou jogando na Bet. Irmãos, eu sou do tempo em que Bet era apelido de Elizabeth. Hoje, Bet é uma desgraça, é uma tragédia.
Pessoas estão perdendo tudo por causa das bets. Ah, pastor, eu às vezes faço uma aposta, mas é só um pouco. Eu flerto com mulheres que não são a minha esposa, com homens que não são o meu marido, mas é só um pouco. Às vezes eu minto, mas é só um pouco. Nem sempre sou honesto nos meus negócios, mas olha, pastor, é só um pouco. Meu irmão, olha para mim, presta atenção. Imagina que eu tivesse aqui na minha mão uma seringa, daquelas de dar injeção. Tudo bem? E que eu tivesse dentro desta seringa algumas células cancerígenas. Não muitas. Só um pouco. Você permitiria que eu injetasse estas células cancerígenas no seu corpo? Mas é só um pouco. Queridos, assim é o pecado. É por isso que o fermento é símbolo do pecado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa e um pouco de pecado estraga toda a vida. Arruína o seu testemunho, destrói o seu casamento, acaba com a admiração que o teu filho e a tua filha tinham por você. Te traz sofrimento, padecimento, coisas das quais Deus quer te preservar. Então, em nome de Jesus, tira o pecado da sua vida. Porque o pecado nunca fica onde você o coloca. Entenda isso. Você nunca terá um lugarzinho da sua vida onde você vai pegar o pecado e dizer, olha, pecado, fique aí, esse lugarzinho é para você. Ele nunca vai ficar onde você o colocar. A tendência do pecado é abundar. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem perdão e transformação para a sua vida. E Deus não quer que você saia daqui hoje a mesma pessoa que você entrou, amém? Agora, o fermento também é símbolo de corrupção. Corrupção, degradação, destruição. É o seguinte, é porque as coisas que são levedadas, as coisas que são fermentadas, mais cedo ou mais tarde, elas entram num processo de deterioração. Na verdade, a levedura acelera esse processo. O alimento fermentado se torna azedo, impróprio para o consumo. Ele estraga. E o pecado azeda a vida, estraga o caráter, destrói o corpo e a alma. Vejam então, meus queridos, como é séria a nossa decisão de optar por uma vida santa. Os judeus comemoravam a Páscoa, também conhecida como festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. E os preparativos para a Páscoa começavam uma semana antes, porque uma semana antes da Páscoa, os judeus tinham que fazer uma varredura na sua casa. Eles abriam todos os armários, todas as despensas, todas as gavetas. Eles acendiam uma luz e procuravam debaixo da cama em todos os lugares, porque não podia haver fermento dentro da casa, para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Meus irmãos, assim como os judeus vasculhavam a casa atrás de fermento para tirar e poder participar da Páscoa, a gente também precisa vasculhar a vida à procura do pecado e tirar da vida antes de participar da ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor faz isso para a sua própria destruição. Hoje é tempo de nós fazermos uma investigação na nossa vida. Amém? Abrirmos as gavetas
as portas do armário, acendermos uma luz e examinarmos a nossa conduta, os nossos pensamentos, palavras, as nossas ações. É tempo de examinarmos a nós mesmos, porque se a sua vida vai ser um sacrifício sobre o altar, você não pode ter fermento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tirar o fermento é só metade do trabalho. É só a primeira regra da oferta dos manjares. Além de não poder ter fermento, o crente precisa ter sal. Porque ser crente não tem a ver apenas com não fazer coisas erradas. Tem a ver com fazer coisas certas. No mundo antigo, o sal era muito amado e muito valorizado. Aliás, é daí que vem a palavra salário. Porque os romanos, o imperador, pagava os soldados, os legionários, com sal. E daí vem a palavra salário, para os irmãos terem uma ideia de como o sal era amado, valorizado e apreciado no mundo antigo. E por que isso? Por 3 razões. Primeira, o sal é símbolo de permanência. Antes da invenção da geladeira, só havia uma maneira de preservar a vida útil dos alimentos. Era necessário salgá-los. É muito interessante, você não precisa ler agora, mas se quiser anotar, Números 18, 19 e 2 Crônicas 13, 5. Caso você queira anotar, Números 18, 19 e 2 Crônicas 13, 5. Ali está escrito que Deus fez conosco uma aliança de sal. É a expressão usada. Olha, povo de Deus, o Senhor fez com vocês uma aliança de sal. Aliás, aqui mesmo no texto que nós estamos considerando, em Levítico capítulo 2, no versículo 13, está escrito: todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal, não deixarás faltar a elas o sal do pacto, o sal da aliança. Por que era uma aliança de sal, um pacto de sal? Porque era uma aliança que não podia ser quebrada, que não tinha tempo de validade, você entende isso? Quando a Bíblia fala que Deus fez conosco um pacto de sal, uma aliança de sal, a Bíblia está dizendo que Deus fez conosco uma aliança duradoura, longa, eterna. Então, sal é símbolo de permanência. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, permanece nas coisas que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Permanecer naquilo que aprendemos, lembrando de quem aprendemos. O crente precisa ter este sal, o sal da permanência, da constância, do compromisso. Agora, o sal também é símbolo de pureza. O sal é um elemento estéril, o que significa que os vírus, as bactérias, os germes, os micróbios não podem sobreviver no sal. O povo do Velho Testamento tinha um costume engraçado. Quando uma criança nascia, eles pegavam o recém-nascido e esfregavam com sal, que era uma forma de ele não ter nenhuma infecção, nenhuma contaminação, era uma forma de purificar ali a pele e com isso trazer saúde. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, o crente precisa ter pureza na sua vida. O sal é símbolo de pureza, porque no sal os agentes patológicos não conseguem sobreviver. Quando eu leio isso, a recordação que me vem à mente é de um pastor que morreu há não muito tempo, o pastor Russell Shedd.
Pastor Rousseau Shedd foi um pregador, um escritor, um missionário que viveu aqui no Brasil toda a sua vida, e alguns chegaram a conhecê-lo e a ouvi-lo. Missionário batista, da nossa denominação. E no dia que o pastor Shedd morreu, teve lá o culto de ação de graças, e a filha dele deu uma palavra. Então o pastor Shedd morreu aí com seus 80 e tantos anos, a filha já devia ter os seus 50, 60 anos. E ela disse o seguinte, à beira do caixão, ela disse o seguinte: eu nunca vi o meu pai pecar. Eu sei que ele era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi o meu pai pecar. A sua filha poderia dizer isso de você? O seu filho poderia dizer isso de você? Irmãos e irmãs, isso faz a gente pensar. Isso faz a gente refletir. O crente precisa ter sal. Agora, em último lugar, vamos nos lembrar de que sal é símbolo de autenticidade. Sal é símbolo de autenticidade. Aliás, quando uma pessoa não tem muito gosto, não tem muita graça, a gente diz, fulano é sem sal. O crente precisa ter sal. Colossenses capítulo 4, verso 6. Ali nós encontramos mais uma receita da palavra de Deus para a vida que Deus quer para nós. E em Colossenses capítulo 4, versículo 6, está escrito: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, nem sempre a gente sabe o que responder, especialmente diante das crianças. Criança faz cada pergunta. E nem sempre a gente sabe o que responder, mas a Bíblia diz que a gente tem que saber como responder. E que a nossa palavra tem que ser com graça, temperada com sal. Jesus disse de uma igreja que não era quente nem fria: vou te vomitar da minha boca. E quando a gente pensa que a comida sem sal é uma comida indigesta, a gente fica pensando se o crente sem sal, sem compromisso, o crente que não é quente nem frio, o crente que fica em cima do muro, levando uma vida morna, levando uma vida sem sal, não provoca também em Cristo essa ânsia de vômito. Nós somos o sal da terra, nós não somos o açúcar do mundo. Aliás, junto com o fermento não podia ter mel, pela mesma razão, porque o mel fazia as coisas parecerem ser melhores, mais doces do que realmente eram. Jesus não diz que a gente tem que ser o açúcar do mundo, mas o sal da terra. Crente tem que ter posicionamento. Tem que ter posição, tem que ter opinião, tem que ter princípio, tem que ter valor, tem que ter palavra. Nós poderíamos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que existem dois tipos de crente: o crente chuchu e o crente jiló. Você já comeu chuchu? Tem gosto de quê? De nada. Mas o chuchu tem um truque. Ele pega o gosto da comida em que você o coloca. Muitas cozinheiras fazem uso desse truque. Você tem que fazer um camarão para as visitas. Camarão está caro. Vem muita visita. A quem você recorre? Ao chuchu. E aí vai ficar aquele prato mais vasto. Porque você coloca o chuchu com o camarão, ele pega o gosto do chuchu. Você pega o chuchu com o ovo, ele pega o gosto do ovo. Você bota o chuchu com a carne, ele pega o gosto da carne. E o jiló? Não.
Coloque você o jiló onde for, ele vai ter gosto de jiló. Olha para mim, presta atenção. Você é um crente chuchu ou um crente jiló? Você é um crente Maria, vai com as outras, tomando a forma do ambiente em que se encontra? Ou você é um crente jiló, sal da terra, mas verdadeiro? A gente tem estudado a vida de Daniel, de Misael, Ananias, Zacarias. Adolescentes crentes, adolescentes com sal. Não tomaram a forma do reino de Babilônia. Permaneceram fiéis ao ensino dos seus pais e à fé no seu Deus. Sal é símbolo de autenticidade. Igreja, hoje nós vamos comer do pão, beber do cálice. Nós vamos lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas nós vamos também refletir sobre o sacrifício que nós precisamos ser a Cristo. Ser cristão não é domingo de manhã, é todos os dias. Ser cristão não é no templo, é em todos os lugares. Então vamos nos arrepender, nos quebrantar, confessar os nossos pecados, mudar de vida. Vamos consagrar as nossas vidas no altar do Senhor, sem fermento, com sal. Amém.